Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Naquele dia fatídico, quando entrei na escola, não fazia ideia de que minhas horas estavam contadas. O edifício silencioso parecia assustador desde o momento em que pus os pés naquele lugar, e o vento gélido que varria o campus parecia anunciar um evento sombrio que se desenrolaria naquele ambiente. Eu fiquei atrasado para a primeira aula e, correndo pelos corredores mal iluminados e vazios, podia jurar que ouvia sugestões que ecoavam pelas paredes. Passos arrastados e risadas abafadas surgiram de lugares inesperados, mas sempre que me virava, não havia ninguém lá. Tentei colocar isso à minha imaginação ou ao eco peculiar da escola antiga, mas algo no fundo da minha mente me alertava para ficar atento. Cheguei à sala de aula, onde os olhares curiosos dos meus colegas me receberam. Todos sussurravam, como se compartilhassem segredos sombrios. Nossa professora, a senhora Arrow, entrou com um sorriso macabro no rosto. Ela sempre foi um tanto estranho, mas naquele momento algo nela estava diferente, algo errado. Ela se mudou de mim, olhando-me de cima para baixo como se pudesse ler minha alma. Os outros alunos me encararam com olhos frios e vazios. O dia continuou de maneira cada vez mais bizarra. Na aula de biologia, cortamos corpos sem vida de ratos, enquanto a professora cantava canções fúnebres. No refeitório, a comida estava apodrecendo, mas ninguém parecia notar. Cada som de risada, cada passo arrastado, cada olhar vazio me deixava mais ansioso. Eu tentei falar com os outros alunos, mas eles responderam com palavras desconexas, como se estivessem possuídos por algo além de nossa compreensão. Durante o intervalo, uma voz suave chamou meu nome. Voltei-me para encontrar um menino que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha cabelos negros como a noite e olhos que contêm o segredo de universos sombrios. Ele disse que seu nome era Damien e que eu precisava me mostrar algo. Ele me levou até o porão da escola, onde uma porta de ferro maciço nos aguardava. Ao entrar na sala escura, encontrei um círculo de velas acesas, iluminando o que parecia ser um altar. No centro, uma boneca macabra retratada, seu rosto pintado com um sorriso perverso. Damien começou a recitar palavras ininteligíveis, enquanto o vento lá fora uivava em resposta. As velas começaram a piscar, e a boneca parecia ganhar vida, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Fui levado pelo pânico, tentando fugir do porão, mas a porta de ferro se fechou com um estrondo, como se fosse trancada por uma força invisível. Damien continuou seu ritual, e a boneca começou a se erguer no ar, girando e retorcendo de uma maneira que nenhum objeto deveria ser capaz de fazer. Uma risada alta ecoou pelo porão, mas ninguém mais estava lá além de nós dois. Com o coração batendo com força, eu supliquei a Damien para parar, para desfazer o que ele tinha começado. Ele se virou para mim, seus olhos brilhando com uma luz demoníaca, e com um gesto, a boneca foi lançada em minha direção. Fechei os olhos, esperando o impacto, mas ele nunca veio. Quando ousei abrir os olhos novamente, tudo estava normal. O porão estava vazio, e Damien estava desaparecido. Saí correndo dali e, ao voltar para a sala de aula, todos os meus colegas, naturalmente, como se nada de estranho tivesse acontecido. Aquele dia na escola foi um pesadelo que me assombra até hoje. Nunca descobri se o que aconteceu foi real ou apenas um terrível delírio, mas uma coisa que eu sei com certeza, em algo maligno reside naquela escola, algo que não pode ser explicado ou compreendido. E desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo, pois sei que o terror pode se esconder onde menos esperamos, mesmo em um lugar que deveria ser sinônimo de segurança e aprendizado.
Há alguns anos, durante meu último ano do ensino médio, experimentei um evento aterrorizante que ocorreu na escola que ainda me assombra. Era uma noite de outono, e nosso colégio havia organizado uma festa de Halloween que seria lembrada por todos, mas não pelos motivos certos. A escola estava decorada com abóboras luminosas, teias de aranha falsas e esqueletos suspensos por todo o prédio. As luzes estavam fracas, criando uma atmosfera sombria que era perfeita para a ocasião. Com trajetórias assustadoras, eu e meus amigos nos misturamos à multidão de colegas animados, ansiosos para uma noite cheia de diversão. A festa parecia estar indo bem. Havia música alta, jogos e até mesmo um labirinto assustador criado na ala abandonada da escola. À medida que a noite avançava, comecei a ouvir vozes sussurradas entre os alunos. Eles cochichavam sobre um acontecimento estranho acontecendo na ala abandonada da escola. Curioso, decidi investigar. Junto com meus amigos, entrei no labirinto assustador. Era escuro e cheio de corredores estreitos e cheios de reviravoltas. Enquanto nos aventurávamos pelo labirinto, a sensação de que estávamos sendo observados aumentava. Podíamos jurar que ouvíamos sugestões que não vinham de nenhum de nós. À medida que nos aprofundávamos no labirinto, notamos manchas de sangue falsificadas nas paredes e bonecos pendurados em posições assustadoras. O clima ficou mais sombrio e inquietante a cada passo que dávamos. Foi então que percebemos que estávamos completamente perdidos. As paredes mudaram de lugar, e os sussurros se tornaram cada vez mais audíveis. Finalmente, chegamos a uma sala no centro do labirinto. O que vimos lá nos encheu de horror. No chão, havia uma figura encapuzada com uma capa negra, cercada por velas acesas. A figura estava imóvel, e seu rosto estava escondido sob o capuz. Uma atmosfera de mal-estar encheu o ambiente, e todos nós nos recuperamos instintivamente. Quando estávamos prestes a sair da sala, a figura encapuzada se moveu. Devagar, cervical à cabeça, revelando um rosto pálido e sem expressão. Os olhos estavam vazios, sem vida, e um arrepio percorreu nossas espinhas. Antes que possamos reagir, a figura enunciada um dedo magro e direcionado diretamente para mim. As vozes se intensificaram, agora sussurrando meu nome de maneira arrepiante. Assustados e em pânico, saímos correndo da sala e do labirinto, desesperados para escapar daquela presença maligna. De volta à festa, contei a outros que havíamos encontrado. Muitos não acreditaram em nossa história, considerando-a apenas uma brincadeira de Halloween, mas algo em mim sabia que o que experimentamos era real. A figura encapuzada que apareceu para mim encontrada na minha memória. Depois daquela noite, a escola desistiu de realizar festas de Halloween, e a ala abandonada foi trancada e isolada do restante do prédio. Nunca mais fui capaz de entrar naquele labirinto assustador, e a figura encapuzada ainda assombra meus pesadelos. Eu nunca descobri a verdadeira natureza daquela presença na escola naquela noite. Foi apenas uma brincadeira de mau gosto ou algo mais sinistro? Apesar disso, deixou uma marca indelével em minha mente, lembrando-me de que o desconhecido e o aterrorizante podem se esconder até mesmo em lugares mais familiares e aparentemente seguros. Eu estava matriculado na escola secundária de Oakwood, um edifício antigo com corredores longos e escuros. A escola havia sido inaugurada há mais de um século, e rumores sinistros sempre circulavam sobre ela. No entanto, eu nunca levei essas histórias a sério, até aquela noite sombria. Era inverno, e a escola estava coberta de uma camada de neve. A maioria dos alunos já havia ido embora, mas eu estava na escola tarde da noite para terminar um projeto. As janelas estavam embaçadas e as salas vazias especialmente silenciosas. Enquanto eu trabalhava na sala de aula vazia, ouvi uma voz distante. Era uma conversa quase inaudível, como se alguém estivesse falando bem longe. Curioso, saí da sala e comecei a seguir o som, que parecia vir dos corredores escuros. À medida que me aproximava, a sugestão era mais clara. Era uma voz feminina, murmurando palavras ininteligíveis. Imaginei que era um dos zeladores ou talvez um aluno perdido. Mas, à medida que me aproximava do fim do corredor, percebi que a voz estava vindo de uma sala escura e empoeirada que todos evitavam. A porta estava entreaberta, e eu empurrei-a devagar.
O que vi na sala fez meu sangue gelar. No centro da sala, havia uma menina, uma aluna da escola. Ela estava de pé, olhando para uma lousa coberta de escrita antiga. A luz fraca de uma lâmpada iluminada do teto fazia com que sua sombra se projetasse na parede, como uma silhueta dançante. A menina não parecia ter notado minha presença. Ela continuou a murmurar as palavras ininteligíveis, e sua voz ecoava na sala vazia. Quando me aproximei, percebi que a lousa continha uma linguagem antiga e estranha que eu nunca havia visto antes. Sua cabeça virou de repente, como se ela tivesse sentido minha presença. Seus olhos estavam vazios e sem vida, mas fixos em mim. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu recuei instintivamente. Quem é você, queria, minha voz trêmula. Ela não respondeu. Em vez disso, ela estendeu a mão indesignada para a lousa. As palavras escritas na lousa são prejudiciais para ganhar vida, movendo-se e ondulando como se tivessem uma mente própria. Eu estava prestes a sair correndo, mas antes que eu pudesse dar um passo, a menina deu um passo à frente, seus olhos vazios agora brilhando com uma luz sinistra. Ela sussurrou uma palavra em uma língua que não reconheci, e a sala tremeu. A lousa se cortou em pedaços, e sombras aterrorizantes se abriram pela sala. Corri para a porta, mas antes de sair, olhei para trás. A menina ainda estava de pé lá, com um sorriso vazio e sombrio em seu rosto. Saí da escola o mais rápido que pude, com o coração disparado e a sensação de que algo terrível havia acontecido. Nunca mais entrei na escola tarde da noite, e evitei aquela sala aterrorizante a todo custo. A escola de Oakwood sempre foi considerada assombrada, mas eu não tinha ideia de que os horrores que se escondiam lá dentro eram tão aterrorizantes. Desde aquela noite, nunca mais olhei para o edifício antigo da mesma maneira, lembrando-me de que o mal pode habitar até mesmo nos lugares mais inesperados.